Tá, mas você sabia que dois campeonatos disputados na América do Sul e conquistados por Vasco da Gama e Palmeiras inspiraram na fundação da Champions League? Oi, eu sou o Matheus Camargo e eu sou jornalista. E hoje eu vou contar a história da criação, da fundação da UEFA Champions League e como dois torneios conquistados por Vasco e Palmeiras levaram dois franceses a criarem a Champions. Os nomes dos responsáveis pela criação da Champions League são Jacques Ferrand e Gabriel Hanot, jornalistas então do L'Équipe, até hoje o importante jornal francês. Eles tinham há anos uma ideia de propor à UEFA a criação de uma competição entre os campeões nacionais dos países europeus. O Ferrand e o Hanot passaram a reunir torneios que pudessem inspirar na criação de uma competição na Europa para ser o que seria então a maior competição do mundo na época, já que a Europa já era o centro do futebol mundial. Foi aí que dois torneios chamaram a atenção pelo sucesso na época. O primeiro, o Sul-Americano de Clubes de 1948, organizado na época pelo Colo-Colo, já que a Conmebol não organizava competições e deixava sob responsabilidade dos clubes, e conquistado pelo Vasco da Gama. O Sul-Americano de Clubes, inclusive, é equiparado pela Conmebol a um título de Copa Libertadores da América para o Vasco. O outro torneio é a Copa Rio de 1951, conquistada pelo Palmeiras e até hoje reivindicada pelo time paulista como um campeonato mundial de clubes. Tirando as polêmicas de lado sobre Libertadores para o Vasco ou Mundial para o Palmeiras, fato é que a organização das competições foi uma inspiração para o Hanot e para o Ferrand para propor à UEFA a criação da UEFA Champions League. Bom, alguns pontos. Vale destacar que Champions League não era o nome da competição. Taça dos Clubes Campeões Europeus, ou só Copa dos Campeões, para simplificar. Outra questão, foram realizados vários campeonatos embriões para a Champions League. Foram disputados, por exemplo, uma competição que se chamou Mitropa Cup, que não pegou. Uma outra que chamou Coupe des Nations, não pegou também. Taça Latina, apenas entre equipes latinas da Europa, também não se firmou. Foi então que o Ferrand e o Hanot olharam para os torneios conquistados por Vasco e Palmeiras e se identificaram. Viram que ali poderia ser um embrião para o nascimento da Copa dos Campeões, a atual Champions League. E quem confirma essa informação é justamente o Ferrand. O Ferrand, um homem quase centenário, ele morreu em 2019, concedeu uma entrevista em 2018 e admitiu que especialmente o Sul-Americano de Clubes de 48 foi uma inspiração fortíssima para a criação da Copa dos Campeões da Europa. Na época, o Gabriel Hanot, que era o editor do L'Équipe, um dos homens mais fortes da imprensa europeia, chegou a escrever: a ideia de um campeonato mundial, ou pelo menos um europeu de clubes, merece ser lançada. Estamos arriscando tudo. O Jacques Ferrand foi na ideia do companheiro e acabou se tornando responsável por organizar o regulamento da Copa dos Campeões, que na temporada 1955-1956 foi disputada pela primeira vez e conquistada pelo Real Madrid. E aí, você sabia?